A gente volta falando de uma audiência pública, onde o secretário de Estado da Fazenda, Emílio Júnior, participou para apresentar o relatório do terceiro e último quadrimestre de 2024. Durante essa apresentação, o secretário destacou a boa saúde fiscal do Estado, que, segundo ele, continua dentro dos parâmetros legais estabelecidos para as despesas e também para o endividamento. Com a arrecadação de 17,9 bilhões de reais em 2024, o governo do Piauí apresentou o balanço financeiro do último quadrimestre de 2024 na Assembleia Legislativa do Piauí. Os números apontam uma elevação nas receitas estaduais, com um aumento de mais de 1 bilhão em comparação com 2023. Deste total, o Piauí aportou 13% da receita em saúde e 25% do total arrecadado na educação. O Estado ainda ficou abaixo dos limites legais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com o Executivo gastando 41,66% e o Serviço Público Estadual com 49,59% de gastos. O déficit previdenciário continua preocupando a gestão, com um acumulado de 309 milhões de reais em 2024. A gente já está tomando a iniciativa, de fazer uma estruturação das nossas dívidas, tanto com o Banco Mundial como com o Banco Interamericano, fazendo com que a gente possa trabalhar um alongamento dessas dívidas com juro menor e a questão de uma carência. Apesar do cenário de estabilidade e equilíbrio fiscal do Estado, o contexto de turbulência nos mercados internacionais e oscilação nas moedas estrangeiras preocupa o governo para os próximos meses. Esses primeiros 3 meses, o cenário internacional, sobretudo, preocupa porque tem muita instabilidade em relação às medidas do governo Trump. Ninguém sabe bem o que fazer e como fazer, então é melhor ser um pouco mais comedido para tentar fazer esses ajustes. Para o governador Rafael Fonteles, o momento é de manter o equilíbrio fiscal estabelecido, dando condições para investimentos e concursos públicos em diversas áreas. O maior número de concursos da história do Piauí vai ser em 2025. Concurso para a Polícia Civil, Polícia Militar, professor e professora da SEDUC, profissionais da saúde da CESAP, fazendários, Procuradoria do Estado. Então, quem está procurando uma oportunidade para ingressar no serviço público, aqui no Piauí teremos várias oportunidades ao longo de 2025. Para comentar esse e outros assuntos políticos, estou recebendo já aqui no estúdio Lívia Pessoa e Tássio Cruz, nossos comentaristas, nosso time completo hoje nessa segunda-feira, com muita informação. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline, Tássio e quem está em casa com a gente. Boa noite. Boa noite, Aline, Lívia, um abraço a todos. Bom, o governador Rafael Fonteles afirmou com veemência que serão muitos concursos. Para realizar concurso público, é preciso que as contas do Estado também passem essa segurança. E foi isso que o secretário Emílio Júnior falou hoje lá na Assembleia Legislativa. Verdade, Aline, principalmente quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal. É preciso que o Estado esteja dentro dos limites legais estabelecidos. E foi o que esse balanço mostrou. Normalmente, o último quadrimestre é carregado de um pouco mais de dificuldade financeira, já que nós temos ali um incremento de folha de pagamento, 13º. Então, apesar deste cenário, o Estado apresentou essa estabilidade, que é algo positivo. Bom, e Rafael Fonteles, a gente aproveitou para explorar outros assuntos também. Rafael Fonteles falou sobre a expectativa para que a bancada permaneça alinhada à base governistas. Vamos ouvir. Olha, tenho só que agradecer. A nossa bancada na Assembleia tem sido parceira, a estabilidade no Piauí. A oposição também existe, faz o seu papel, critica o governo e ajuda o governo a errar menos, a acertar mais. Então, por isso que essa é a beleza da democracia. A gente conviver com as opiniões diferentes, mas tendo estabilidade para governar. Dado que nós somos escolhidos pelo povo para governar, somente com estabilidade se governa. E é isso que a gente tem visto aqui no Piauí, a harmonia entre os poderes.
Bom, esse é um discurso do governador Rafael Fonteles, Lívia, para também trazer segurança para os seus aliados, né? Isso, Aline, porque ainda que a base governista seja de ampla quantidade dentro da Assembleia Legislativa, ainda assim exige uma constante manutenção, principalmente quando há um certo desconforto dentro da base em referência à perspectiva eleitoral do próximo ano, já que nem todos estão dentro das chapas proporcionais, alguns querem participar da chapa majoritárias, as chapinhas buscam a viabilidade, aqueles que estão no PT, como é o caso de Franzé Silva, buscam uma ascensão para a Câmara Federal e muitas vezes não existe esse retorno, pelo menos de diálogo prévio em relação a isso. Então, existem alguns desconfortos e, por isso, existe a necessidade de uma manutenção constante. Verdade. E olha, gente, a Prefeitura de Teresina lançou hoje a campanha de dedução do Imposto de Renda 2025 ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência aqui de Teresina. E durante o lançamento dessa campanha, foram empossados também os novos conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente. Salão Nobre da Prefeitura lotado para a posse dos 32 membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Eles são responsáveis por acompanhar as ações voltadas para este segmento da população. Certo, são novos conselheiros que estão entrando e que vão nos ajudar nesse trabalho, né? Com as crianças, com os adolescentes. E nós estamos aqui para dar boas-vindas a eles e pedir esse trabalho, esse empenho dele com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. A solenidade, coordenada pelo prefeito Silvio Mendes, contou com a presença de representantes de diferentes segmentos ligados à criança e ao adolescente. É um momento de renovação com compromisso dos direitos da criança e do adolescente de Teresina. Por quê? Porque o Conselho Municipal da Criança é o órgão que decide, monitora, fiscaliza a política pública da criança e do adolescente. Na oportunidade, foi lançada também a campanha de incentivo à destinação de 3% do imposto de renda devido ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Seria uma coisa muito boa que ajudaria muito, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes, enfim, todos, né? As entidades ligadas à Sencasp. Então nós temos que fazer esse apelo, fazer uma campanha para que as pessoas façam isso. Segundo a Receita Federal, Teresina tem condições de captar quase 73 milhões de reais de imposto devido, mas menos de 1% deste montante é destinado ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A Prefeitura de Teresina, ela captou em 2024, um pouco menos de 500 mil reais, de um montante que poderia, 73 milhões. Então dá menos de 1%, né? Menos de 1%. Então precisa haver um engajamento, uma conscientização, né, de nós também, não é só os entes públicos, mas nós também contribuintes, a gente se engajar para a gente poder recuperar essa captação. O prefeito da capital apelou para a sensibilidade das pessoas para aumentar o percentual arrecadado do imposto devido para este segmento da população. A gente não vai pagar mais imposto, não vai pagar mais taxa, já chega de taxa. Mas quem quiser ajudar as crianças, os adolescentes teresinos, você pode colocar 3% do imposto que você vai pagar, do imposto de renda, que está começando o período de declaração agora, pode colocar em favor das crianças. É preciso que a gente una as forças, dê as mãos para a gente buscar a paz social. E sem isso, a gente não vai conseguir. Nesse mesmo evento, Lívia e Tássio, o prefeito também falou sobre ações para proteger as crianças estrangeiras, especialmente as crianças venezuelanas. Isso tem se tornado um problema já crônico, porque muitas já foram as tentativas de fazer com que esses pais não levem as crianças para a mendicância nas ruas, mas não tem surtido nenhum efeito. E esse é um problema que o prefeito está encarando de frente, né, Lívia? Exato, Aline, até porque é um certo tipo de ponto que alcança não somente o social, mas também até uma questão de saúde pública, porque essas crianças, elas acabam ficando vulneráveis. Teve o caso de uma criança que faleceu porque não estava perto de pessoas que estavam
com capacidade para cuidar, ou que não teve um atendimento de pronto atendimento, não teve um atendimento rápido, e tudo isso se enquadra nesse quesito de cuidar dessas pessoas que são vulneráveis e que muitas vezes não têm documentação, não têm capacitação, não têm um teto para ficar, os abrigos acabam não conseguindo acolher a todos. Então, são muitas problemáticas envolvendo isso que devem ser olhadas com mais cautela. E claro que a parte política também foi abordada lá, né? Silvio Mendes tem se posicionado diariamente, trazendo muitas pautas relevantes, resoluções de problemas, então, todos os dias. E esse tipo de posicionamento faz com que muita gente possa pensar que ele já está pensando nas próximas eleições, algo que negou veementemente. Verdade, Aline. Não faria sentido, né? O prefeito acabou de assumir, renunciar para ser candidato ao governo, ele afastou qualquer possibilidade de ser candidato em 2026. Eu não sou candidato, eu sou candidato a ser um bom prefeito. Isso aí vocês podem ter certeza que minha vida está dedicada a isso. Todos os esforços serão feitos. Campanha política, quem é candidato? Eu não sou. Para o Senado, como é que vai ser seu posicionamento? São 2 vagas, tem o senador Ciro Nogueira, mas tem 2 nomes da oposição. O Ciro, por todos os motivos, está lá meu apoio. Segundo voto? Não, aí vem... Bora ver como é que eu faço parte. Eu faço parte de uma aliança política, eu sou leal, eu nunca traí ninguém. Eu tenho princípios, os meus princípios continuam os mesmos. Bom, ele fala aí de fidelidade, né? Mas está sendo fiel também, segundo ele, ao próprio teresinense que o colocou nesta posição. Para ser candidato, ele teria que fazer de renunciar, como fez em 2010. Isso. De renunciar para poder disputar o governo do Estado. Ele nega veementemente. 2 palavras chamam a atenção, Aline: fidelidade e lealdade. Quando ele fala nessas 2 palavras, ele está dando uma mensagem direta que vai, claro, apoiar Ciro Nogueira para o Senado, vai apoiar o candidato para o governo da oposição, que hoje se destaca Margarete Coelho, e um segundo voto, aí sim, Silvio poderia escolher um outro nome que esteja talvez alinhado a Rafael Fonteles, mas eu diria que a gente tem uma corrida, Aline. Quem destinar mais recurso, quem tiver mais engajamento com a capital, pode conseguir esse segundo voto de Silvio Mendes, ou até mesmo um segundo voto da oposição. Até o momento só temos Ciro como nome, mas caso tenha, né, esse segundo nome, Silvio pode ter esse apoio. Quem não quer o apoio do gestor do maior colégio eleitoral do Estado. Então, por isso, é importante a gente observar atentamente essa corrida. Bom, já que a gente estava falando aqui de progressistas, Lívia, hoje o assunto no meio político exatamente leva o nome do Progressistas e o nome do deputado Mardem Menezes, que acabou sendo expulso do partido. Isso, Aline, foi uma decisão que já havia sido colocada publicamente há muito tempo. No entanto, ocasionava-se com o nome de 3 deputados: Bárbara do Firmino, Thales Coelho e Mardem Menezes. Houve um tempo estipulado pelo partido para que eles pudessem sair amigavelmente, para que pudessem ter a anuência da sigla em relação a essa saída do partido. No entanto, houve uma demora, foi postergado muitas vezes essa decisão, mas hoje foi batido o martelo em que houve uma anuência tanto para Bárbara do Firmino quanto para Thales Coelho, mas Mardem Menezes foi expulso devido a não apresentar essas documentações, com a presença inclusive do advogado, e não aceitar essa saída diplomática. Ele preferiu ser expulso, pelo menos foi isso dito tanto pelo presidente Joel Rodrigues, em relação a essa ausência de documentação e ausência do aceite da carta de anuência. E o presidente falou sobre isso. O partido sempre defendeu a harmonia nessa relação, propôs lá atrás a carta de anuência, nunca quis expulsar ninguém, deu prazos, esses prazos não foram cumpridos. Mas exatamente ontem e o dia de hoje, 2 parlamentares formalizaram o pedido, pediram aí a aquiescência da executiva estadual para que pudesse retirar de pauta esses processos e analisar novamente a carta de anuência, que foi o deputado Thales Coelho e a deputada Bárbara. A comissão acatou esse pedido de retirada e, como não havia nenhum pedido formal por parte do deputado Mardem Menezes, a decisão de hoje da sessão foi de expulsão por unanimidade dos membros presentes da sigla do partido. Ou seja,
Na sessão de hoje, acatamos 2 pedidos do deputado Tales e da deputada Bárbara, pedindo a retirada da discussão desse procedimento de hoje para analisar a carta de anuência e, como não tinha do deputado Marder Menezes, foi decidida a expulsão do partido. E agora o próximo passo em relação à expulsão é caminho sem volta? Caminho sem volta, os procedimentos com base no estatuto, publicar, fazer o encaminhamento da desfiliação imediata, comunicar à Justiça Eleitoral. Então já está consolidado por parte aqui da Comissão Executiva Estadual a definição da expulsão e a retirada dessa pauta para analisar o pedido de anuência dos outros 2 deputados. O deputado Marder Menezes falou como recebeu essa notícia da desfiliação. Não há nenhuma mudança na minha maneira de ser, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Essa é uma decisão que foi tomada à margem de qualquer princípio ético, legal, razoável. Se fosse no direito, num processo judicial, é o que nós chamamos de pedido inepto. É quando você não tem nenhum dispositivo legal que tenha sido infringido e nenhum fato, nenhuma prova, nada de concreto contra alguém. E você pede uma punição para essa pessoa e isso foi dado a cabo sem nenhuma fundamentação, seja fática, seja legal, seja institucional, seja do estatutária do estatuto do partido. Então é isso, vida que segue. O senhor pretende conversar com algum dos presidentes, seja Joel Rodrigues ou Ciro Nogueira? Não, de forma alguma. Quanto a isso, não. Eu tenho, pelo senador Ciro, o maior respeito. Aliás, o senador Ciro foi uma das raras pessoas dentro da instituição que sempre agiu com bom senso, com o devido respeito. Mantenho esse respeito ao senador, mas em relação a esse fato não há nada o que ser tratado, Houve uma decisão e agora eu sigo minha vida normalmente. Houve um grande desgaste durante todo esse tempo. Os 3 deputados anunciaram ainda no ano passado o apoio à base aliada, sendo que eles fazem parte de um partido de oposição. E agora, martelo batido, só que em relação à segurança para esses deputados, tanto Marder Menezes como Tales e Bárbara, sobre a segurança em relação à vaga na Assembleia Legislativa. Existe algo que possa colocá-la em risco? Em relação ao Marder, judicialmente não. O Marder Menezes, a vaga na Assembleia Legislativa é garantida a ele em caso de expulsão. No entanto, no caso de Bárbara do Firmino e Tales Coelho, em caso de anuência do partido, existe uma possibilidade que haja uma busca do partido de reaver aquela vaga, de reaver aqueles 2 locais que foram conseguidos por esses parlamentares. De acordo com o partido, não vai acontecer isso, mas que há uma possibilidade e traz uma certa insegurança partidária, sim. A legislação, Aline, ela proíbe que um parlamentar troque de partido até o ano que vem, quando será aberta a janela partidária. Então, a saída deles da sigla, 2 consensuais e 1 de forma litigiosa, poderia ensejar um questionamento na justiça, mas como a Lívia disse bem, não é o indicativo do Progressistas. Então, por isso, eu acho que os 3 não devem perder os seus espaços na Assembleia. Agora, é um processo que desgasta, tanto do lado do partido quanto do lado dos parlamentares, que agora seguem com a base do governador Rafael Fonteles, devem se filiar a partidos da base, já existe diálogo com algumas siglas, com o MDB, a possibilidade de alguns desses parlamentares irem para o MDB. Marder, por exemplo, se dá muito bem com o Júlio César do PSD, então os parlamentares já pensam no futuro, mas o ano que vem certamente estarão do outro lado das fileiras, do lado do governador Rafael Fonteles. E é interessante, Tarso, perceber o desmembramento do Progressistas enquanto instituição de referência. Por quê? Porque Marder Menezes, quando ele fala do partido, ele agradece ao senador Ciro em específico, esquece um pouquinho dos demais. Bárbara do Firmino, ela agradece a Joel Rodrigues, esquece dos demais. Tales Coelho tratou diretamente com o senador Ciro, quando ele inclusive foi participar da gestão de Pablo Santos, mas não se refere o partido como um todo, é o mais amigável dos 3, mas se refere também em específico ao senador Ciro Nogueira. Então, existe uma personificação da sigla que é natural ao se aproximar de um ano eleitoral, como é o caso de muitas vezes ser uma referência específica do PSD à
Júlio César, o deputado Georgiano, ainda que seja MDBista. Então, é interessante perceber esse desmembramento, que é uma sequela política muito próxima do ano seguinte. Bom, dito isso, eu quero agradecer demais, Lívia, Pessoa e Tássio. Muito obrigada. A gente se vê amanhã novamente. Eu agradeço, Aline. Combinado, um grande abraço, uma ótima semana a todos. Tchau.